Bom, como a gente está num momento de reflexão, é muito comum, né, chegar nessa época do ano e a gente fazer um balanço sobre tudo que aconteceu durante o ano. E no meio de tudo isso, claro, a gente sabe que muita gente convive aí com vários tipos de transtornos mentais, né, que acabam atrapalhando, claro, o nosso dia a dia. É aquele estresse aí por causa do trabalho, de acúmulo do trabalho, problemas familiares, transtorno de ansiedade, depressão e tantos outros aí que a gente poderia enumerar também. Então, para a gente entender melhor a origem até desses problemas e como aprender a se livrar desses problemas também, a gente vai conversar agora com um especialista no assunto, que é o psiquiatra Daniel Gonçalves, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Alexandre. Tudo certo, obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente especial de Natal, né? Agora, a gente estava conversando até antes de o jornal começar, que você estava me dizendo que é nessa época do ano que as pessoas mais procuram os consultórios de psiquiatras, é isso? É isso. Boa noite, Alexandre. Boa noite, telespectadores. Maravilha, boa noite. Sim, o final do ano ele é um momento assim em que quem tem já alguma tendência depressiva, ansiosa, no final do ano tende a exacerbar muito. Né? Por quê? Por que isso acontece? Então, são vários fatores, na verdade, né? Você tem uma das principais causas, assim, por ser o fim do ano, as pessoas já estão mais cansadas, elas trabalharam o ano inteiro, elas viveram sabe lá quantos problemas durante o ano, assim, tiveram que superar problemas e obstáculos. Então, é um momento que a pessoa já está mais cansada, né? Até perda de familiares também durante o ano, nessa época fica mais difícil, né? Então, esse é um outro fator também importante, assim, porque o Natal, Jesus, Papai Noel e tal, mas o Natal tem muito a ver com família, né? Ele tem muito a ver com família. E com amigos íntimos também, né? Então, assim, no momento do Natal, muitas coisas em relação à família vêm à tona. Então, por exemplo, assim, aquela pessoa que perdeu o pai, né, há 2 anos, né, e ainda não superou muito bem essa situação, e, em geral é no Natal que aquilo vem mais forte, claro. Porque a família está reunida e cadê o pai? Exatamente. Né? Então, isso é bastante comum, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, da origem, né, desses problemas, vamos supor, depressão, transtorno de ansiedade, isso tudo tem muito a ver com o fator genético também da família? Sim. Uma coisa que eu acho que é fundamental a gente falar é que os transtornos mentais, né, eles não são doenças diferentes das outras doenças não psiquiátricas. Certo. Tudo é doença. A depressão é doença. A depressão não é... A pessoa é tirada nas cordas, como se diz, né? Não é só uma tristeza profunda, né? Não é só uma tristeza, não é uma falta de vontade, não é preguiça, é doença, né? E assim, como para as outras... Hoje na medicina, né, a grande parte das doenças, a gente sempre fala em 2 causas, né? Uma é a causa genética. Certo. Tá? Você precisa ter um solo fértil, né? Não adianta eu querer plantar feijão na praia. Claro. Né? Por exemplo, o pai e a mãe podem ter depressão, o filho provavelmente vai ter também. Assim, ele tem maiores chances. Maior chance. Maior chance. E isso vem de pais, avós, tios, às vezes, também, né? Entendi. São uma genética que vai passando por toda a família, muitas vezes, né? Certo. E aí alguns vão desenvolver e outros não, certo? Então, primeiro é a predisposição genética. Certo. Que é hereditária, né? E segundo, são os eventos de vida e que são os mais estressores em geral, né? Certo. Que vão atuar nessa genética propícia e vão acabar culminando em sintomas, né? Então, humor deprimido, tristeza, choro fácil, insônia, falta de apetite, né? Entendi. Aquele quadro que a gente já está acostumado até de ver em pessoas depressivas, por exemplo. Né? Isso. A partir desse momento que a pessoa é diagnosticada, por exemplo, tem coisas, por exemplo, as pessoas que não têm condições, às vezes, de pagar um psiquiatra ou tem um plano de saúde, ou até mesmo fazer terapias, né, com psicólogos e tudo mais, com terapeutas, o que dá para fazer? O que essas pessoas poderiam fazer ou mudar de atitude para poder sair dessa situação? Primeiramente, mais um detalhe sobre a origem, tá? Sim. Porque a gente tem uma tendência a querer milagres. Né? Sim, então, verdade, as pessoas muitas vezes elas acham assim que, por exemplo, eu tenho depressão, eu vou descobrir o que ocasionou minha depressão e pum,
A depressão desaparece. Que é aquela história do trauma, né? A pessoa sofreu um trauma e teve depressão. Um trauma na infância e teve depressão. Infelizmente, não é tão simples assim. Né? Entendi. Bom, sobre a pergunta de agora, primeiramente, a gente tem que ver se a gente está lidando com simplesmente uma estafa, um período de maior estresse, né? Ou um pouquinho mais triste, um pouquinho mais ansioso. Isso é uma coisa. Né? É uma reação que a gente tem à vida e, assim, todos têm isso. Vez ou outra, todos vão ter isso, né? Outra coisa é você ter o transtorno. Certo. Né? É você ter depressão, é você ter transtorno de ansiedade, é você ter fobia social, é você ter transtorno bipolar. Né? E aí, assim, a recomendação, né, sempre é procurar o profissional. Claro. Né? Em primeiro lugar. Sabe, porque, sei lá, a pessoa vai construir uma casa, ela vai procurar um engenheiro. Claro. Ela precisa disso, de alguém que tenha um conhecimento e que saiba dar as orientações adequadas, né? Então, assim, é sempre procurar o profissional, né? Procurar o psiquiatra, procurar o psicólogo, né? E para ele te dar as orientações e você saber o passo a passo de como as coisas funcionam, né? E tem mudanças práticas, assim, por exemplo, que a pessoa pode fazer também no seu dia a dia, de comportamento, aliás, às vezes, ou até dicas de como a pessoa pode começar a se perceber no seu mundo, no seu dia a dia? Assim, entre essas coisas a gente poderia citar, por exemplo, todo mundo tem problemas. Certo. Porque a gente, às vezes, principalmente quando o problema é um pouco maior, a gente tem uma tendência a achar assim que só eu tenho problemas, a minha vida é sempre muito difícil, eu nunca consigo dar certo. Não, todo mundo tem problemas. Às vezes a gente olha assim uma pessoa, um cantor famoso, rico e tal, você acha assim que ele vive nas nuvens. Não, ele tem um monte de problema para resolver. Sem dúvida. Às vezes 20 mil vezes maiores que os nossos, Exato, inclusive. exato. Então, assim, primeira coisa, todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade. A vida não é fácil para ninguém. É verdade. Né? E a gente tem que aprender a superar, a entender isso, primeira coisa. Né? Todos temos problemas. Entender qual é o meu problema, superar o meu problema e, mais importante, aprender o que esse problema vai estar me ensinando. Certo. Tirar uma lição daquilo tudo. Uma lição. Por quê? Porque ele não vai se repetir de novo. É verdade. É verdade. Aliás, você tem um Instagram para que as pessoas, por exemplo, possam até acompanhar o seu trabalho e até para que você possa dar dicas também de leituras ou de como tentar melhorar a sua própria vida? Sim, eu mantenho um site, tá? Ele tem uns 2 anos já. Então, assim, as pessoas que querem informações sobre os mais variados transtornos mentais, ali tem sobre depressão, bipolaridade, tem muitos artigos ali que eu escrevi, deixei à disposição, né? Certo. Para as pessoas utilizarem. E qual é o endereço do site? Então, é Daniel Gonçalves Psiquiatra. Daniel Gonçalves Psiquiatra. Mas assim, se você jogar no Google... Botou no Google? Daniel Gonçalves Psiquiatra, já vem o site. Vai encontrar. E vai ter o Instagram também. E vai ter Instagram e o Facebook. Maravilha. Então, para quem quiser acompanhar e saber mais até, né, sobre esse tipo de transtornos mentais. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação. Feliz noite de Natal para você, né? Ótimo Natal e ótimo Ano Novo também para você. Obrigado.